Olá, amigo! Olá, amiga do Inglês Minuto. Eu sou o Teacher Carlos e nessa aula o segredo para destravar a sua pronúncia. É isso mesmo. São apenas 2 dicas e você vai enxergar tudo de uma maneira completamente diferente. Mas antes disso, eu quero te lembrar que tem mais de 300 aulas no canal Inglês Minuto. Muita gente me pergunta, Teacher, tem aula de Present Perfect? Tem. Teacher, tem aula de preposições? Tem. Teacher, tem aula de listening? Tem. Tem como melhorar a memorização? Tem. É só você ir no YouTube, lá na busca, digitar Inglês Minuto e o tema que você está procurando. Tem mais de 300 aulas no canal, você vai encontrar, eu tenho certeza. Então vamos lá. As dicas que eu vou te dar aqui são apenas 2, vão melhorar a sua pronúncia, mas também a sua compreensão auditiva, o seu listening. Porque se você consegue pronunciar melhor, consegue falar melhor, você vai conseguir entender também quando os nativos falam para você. Então, eu vou te dar aqui um caminho. Essas 2 dicas vão abrir uma estrada para você melhorar a sua pronúncia. Apenas 2 dicas e você vai ver como vai mudar a sua pronúncia, tá? Isso aqui é o caminho, estou abrindo o caminho para você a partir dessas 2 dicas. Existem muitas técnicas, mas essas 2 aqui, essas 2 dicas, elas vão abrir um caminho completamente novo para você que está buscando ter uma pronúncia mais fluida, mais natural. Bem, eu tenho 3 pequenas conversas aqui entre a pessoa A e a pessoa B, né? Eu vou falar sem utilizar essas dicas, e vou falar utilizando as dicas. Eu quero que você me diga se existe uma diferença ou não. Primeiro, sem usar as dicas que eu vou colocar aqui hoje. Can I come in? Yes, come on in. The door is open. Sem as dicas. Agora, can I come in? Yes, come on in. The door is open. Qual ficou mais natural? A primeira ou a segunda? Não preciso nem falar, né? Segunda conversa aqui, ó, sem as dicas. Should I leave it on? No, turn it off. Agora com as 2 dicas. Should I leave it on? No, turn it off. Mudou bastante, né? E a terceira, sem as dicas de hoje. What time is it? It's already 5 o'clock. Agora com as 2 diquinhas que eu vou te dar hoje. What time is it? It's already 5 o'clock. Você viu a diferença? Mesmo que você não saiba o que eu estou usando aqui, você percebeu a diferença brutal, né, entre eu não usar as 2 dicas que eu vou te dar hoje e as 2 dicas que eu vou te dar hoje. Então, deixa eu te mostrar o segredo aqui, ó. Você está vendo essas ligações entre o final de uma palavra e o começo da próxima palavra, né? Você viu que existem umas ligações. Então veja na primeira conversa, ó. Can I? Eu falo can I? Can I? Come in? Eu falo come in? Can I come in? Fica muito mais natural essas ligações. Vou explicar o porquê dessas ligações. Yes, come on in. The door's open. Na segunda conversa, should I leave it on? No, turn it off. Veja aqui, should I leave it on? Leave it on. Na terceira, what time? What time? Time is. Is it? Is it? What time is it? It's already. 5:00. Então você já entendeu, né? Vou colocar isso aqui de uma maneira, né, mais específica. Vou te dar a chave para você falar do jeitinho que eu falei, usando essas ligações. E vai mudar a sua pronúncia. Muitos não nativos de inglês, no caso nós, acreditam que deve pronunciar cada palavra separadamente, porque querem ter certeza de que seu discurso é claro e de fácil compreensão. Isso ajuda a sua fala a soar clara, mas também cria uma fala que soa um pouco estranha, um pouco mecânica, quase como a fala gerada por computador, que é aquele caso aqui, né? Can I come in?
Não é natural, né? Can I come in? É muito mais natural. What time is it? What time is it? Então, nós nos preocupamos em querer falar as palavras isoladinhas, perfeitinhas, com medo que não nos entendam, quando na verdade eles estão ligando uma palavra na outra em toda situação que é possível, tá? Então os nativos conectam ou ligam as palavras, né? Se elas fizerem parte do mesmo grupo de pensamento, né, na mesma linha de raciocínio, e eles conectam o último som de uma palavra ao primeiro som da próxima. Essa ligação cria sons mais suaves, ininterruptos, que são a chave para uma fala natural e fluente. E é aqui que o bicho pega. Muitas vezes nós não entendemos o que o gringo está falando, ou que a gringa está falando, porque eles estão ligando uma palavra na outra, e você acha que eles criaram uma palavra nova que não existe. Tá? Então, essas duas dicas que eu vou te dar aqui vão mudar a sua maneira de falar. Primeira dica, ligando consoante com vogal. Quando uma palavra termina em uma consoante, o som final dessa palavra é um som de consoante. E a próxima começa com uma vogal, no caso um som de vogal, muito importante dizer, não precisa ser necessariamente uma vogal, no vogal, pode ser uma consoante com som de vogal. Conecte a última consoante à próxima vogal, fazendo com que soe como se a segunda palavra começasse com uma consoante. Vou mostrar aqui em termos práticos para ficar mais fácil. Eu coloquei aqui algumas construçõezinhas, né? E você vê em vermelho a palavra terminando com o som de consoante, né? Hold on, I like it, deep and get up late, turned out. O que é importante você saber, né? Veja que hold on, hold termina com um D, certo? Eu vou tirar esse D do hold e jogar como se a próxima palavra fosse don. Eu falo hold on. Eu não falo hold on. Hold on não é natural. Hold on é natural. I like it. Veja que like termina com som de K, ok? My teacher, o E não tá no final de like? Sim, mas esse E não tem som. Eu falo like. Eu não falo like. Eu falo like. Termina com som de K. Esse E não tem som. Dica ninja, uma dica a mais para você aqui. Já expliquei em vários outros vídeos. 95% das palavras em inglês que terminam com E. O E não tem som. Tá? Então o que acontece aqui? Like termina com som de K. E it, né, começa com I. O que eu faço aqui? Eu faço I like it. Eu crio uma palavra, né, digamos, nova na minha cabeça aqui. I like it. I like it. Deep end. Eu jogo o P pro end. Eu falo depend. Bati no microfone, não sei se fez barulho. Depend. Get up late. Eu pego o T, jogo pro up. Eu pego o P do up e jogo pro late. Eu falo get a plate. Eu vou mostrar escrito para você já já. Ou então get a plate. Eu posso falar get a plate or get a plate. Get a plate é mais britânico, get a plate mais americano. Turned out. Veja que essa palavra turned só tem uma sílaba. Eu falo turned. Esse E não tem som. Eu tenho um vídeo sobre o som do ED, tá? Vou até colocar aqui em cima, né? Para você, depois você vai lá e assiste para você entender. Eu falo turn out. Eu não falo turned out. Então vou colocar aqui para você agora. Você já viu. Do lado esquerdo, né, é o jeito certo de escrever. Do lado direito é como tem que falar para deixar natural, tá? Não é que você tem que falar desse jeito, mas é para deixar natural. Então, do lado esquerdo, né, hold on. Eu vou falar hold on. Eu vou falar do lado como se fosse do lado direito, ó. Hold on. Veja que o dedo hold vai pro on. Eu falo hold on. Hold on. Fica muito mais natural que falar hold on. I like it. Eu falo I like it. I like it. Lembra que o E não tem som, né? No final de palavra, 95% das palavras, o E não tem som, né? Do final de palavras de inglês. I like it. I like it. Deep end. Depend.
depend. Get up late. Get a plate. Get a plate. Ou então get a plate. Tá? Esse T eu posso tratar ele como um T plano do português ou um rararararararara, né? É como se fosse um R do português entre duas vogais. Para Marassara, get a plate. E a última, turned out. Eu falo turned out, turned out. Então, qual é a pegada aqui? A palavra terminou com som de consoante. Se a próxima começar com som de vogal, essa última consoante, faça uma imagem mental. Ela sai daquela primeira palavra e vai para o começo da segunda. Hold on, I like it. Depend, get a plate, turned out. Você nunca mais vai ouvir alguém falando inglês da mesma forma depois de aprender isso aqui. Você simplesmente vai entender que se terminou com som de consoante, a próxima tem som de vogal. Quando eu digo som de vogal, é que às vezes algumas consoantes têm som de vogal, tá? Elas vibram. E aí você vai ligar, vai fazer essa ligação, tá? Você nunca mais vai ouvir um nativo falando da mesma forma depois dessa aula, tá? Se você nunca teve esse tipo de aula, nunca teve essa percepção, abra sua mente que isso aqui vai mudar o jeito de você falar, tá? E agora, a segunda dica, ligando consoante com consoante. Aqui é mais fácil, é mais natural para nós, tá? Quando a consoante final de uma palavra for igual à primeira consoante da palavra seguinte, pronuncie a consoante apenas uma vez. Não faça pausas entre os sons, apenas prolongue um pouco o som ou diga-o com um pouco mais de energia. Vou mostrar na prática, é muito fácil. Veja aqui, né, algumas construções, né? She speaks Spanish. Ela fala espanhol. She speaks Spanish. Turned down. Eu estou falando sem ligar, tá? What time? Black cat. Stop playing. Good day. Veja em vermelho. Veja que o final, speaks é S. Spanish começa com S. Fala um S só. Speak Spanish. Speak Spanish. She speaks Spanish. Ai, teacher, como se eu falasse she speak Spanish? Sim, porque se eu falo she speaks Spanish, fica antinatural. Está errado, teacher? Não. Mas você vai ouvir nativo falando she speaks Spanish. É um S só, tá? Na segunda aí, ó, turn down, turn down. Eu não falo turned down, eu falo turn down. What time? What time? What time? Apenas um T, eu não falo what time. What time? Black cat. Não. Black cat. Black cat. My teacher. Black termina com K. O som do K de black é o mesmo som do C de cat. Então, black cat. Eu não falo black cat. Black cat. Stop playing. Stop playing. Stop playing. Antinatural. Stop playing. Stop playing. Stop playing. Stop playing. Fica muito mais natural. Good day. Não. Good day. Good day. Good day. Ah, teacher, então eu só vou falar um som? Sim, só um som. Novamente. She speaks Spanish. Turn down. What time? Black cat. Stop playing. Good day. Eu não estou traduzindo aqui, porque é uma aula de pronúncia, né? Eu traduzo algumas coisas aqui, mas não vou parar para traduzir. Eu quero que você foque nos sons, ok? Então você entendeu, né, agora essa dica aqui de consoante com consoante. Então agora vamos praticar, Coloquei 5 conversas aqui para você, né? Foque na primeira conversa e tente fazer mentalmente, né? Ou fale em voz alta como ficaria isso aí com os conceitos que eu te passei. Palavra que termina em consoante, a próxima começa com som vogal, faz aquela ligação. Palavra que termina com o som, a próxima começa com o mesmo, faz só uma vez o som final. Vou ler para você então, né? Let's take a walk. That's a good idea. Totalmente antinatural, né? Foca na segunda. Tenta falar em voz alta aquilo que eu te expliquei, né, nas 2 dicas. How far is it? 4.5 hours away. Tô falando tudo sem usar as técnicas, né?
This is a good film. Too bad it's sold out. I have an awful headache. Take an aspirin. Tá parecendo um robô falando, né? E a última, this is my brother-in-law. We've already met. Vamos usar então as técnicas. Na primeira, let's take a walk. That's a good idea. Mudou, né? Take a. O que acontece aí? My teacher termina com E. Esse E não tem som. Eu falei já, né, nessa aula, tipo, 95% das palavras em inglês terminam com E, o E final não tem som. Então, o som final de take é K. Então, eu vou ligar o K do take com o A. Take a. Let's take a walk. That's a good idea. That's a good idea. Good idea. Pegou a visão, né? Segunda conversa aí, olha só. How far is it? How far is it? 4.5 hours away. Acho que o trava-línguas dessa aula é essa aqui, né? 4.5 hours away. Foreign. Veja que o and, com o D final, geralmente esse D é suprimido, tá? Se você ouvir nativo falando, você vai se ligar que esse and, muitas vezes vai virar um N, tá? Mas pelo contexto você vai entender que é o E, né? 4.5 hours. Mas teacher, não começa com H? Então, esse H é mudo de hours. Então, o F do half vai ligar no A do hours. Half hours. E o final de hours liga no A do away. 4.5 hours away. Esse é o trava-línguas dessa aula, né? This is a good film. This is a good film. Too bad it's sold out. Bad it's sold out. Veja o it's sold. É S com S, né? It's sold. Too bad it's sold out. Agora no canto direito aí a primeira. I have an awful headache. Having. Veja que o have termina com som de V, porque o E não tem som, liga no A do N. O N do N liga no A do awful. I have an awful headache. Oh, take an aspirin. Taken. Novamente o take, você sabe que o som final é K, liga no E do N, o N do E no E do aspirin. Take an aspirin. This is my brother-in-law. This is brother-in. This is. We've already met. Esse apóstrofe VE, né? Apóstrofe VE, sorry. É o have, né? E o som final é V. E liga no already. We've already met. Então você entendeu o conceito com toda certeza, mas precisa praticar. É muito importante praticar. Eu tenho certeza que você nunca mais vai ouvir um nativo da mesma forma ou ler um texto ou falar da mesma forma depois dessas duas dicas. Se você nunca tinha parado para pensar nisso, eu tenho certeza que isso aconteceu, tá? Então eu deixo aqui essa mensagem. Open your mind. Abra a sua mente. Se você abrir a sua mente para o que eu acabei de colocar aqui nessa aula, você vai mudar o jeito de pronunciar as palavras, vai ter um inglês muito mais fluido, muito mais natural. Essa é o caminho, o objetivo dessa aula, deixar o seu inglês mais fluido, mais natural. Pega um texto com áudio e use essas duas dicas que coloquei para você aqui, você vai sentir a diferença. Como vai mudar a sua maneira de pronunciar essas palavras, porque muitas vezes você não entendia o que o gringo falava, porque o gringo estava ligando uma palavra na outra. Agora você já sabe, agora é só pegar isso aqui e amplificar. É aquela estrada que eu dei lá no comecinho do vídeo. Por isso, eu quero que você comente aqui embaixo. Comente mesmo, tá? Se essa aula te ajudou, comente. Se você nunca havia se deparado com essas dicas ou não tinha percebido que era assim, também, por favor, comente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Olha a setinha aí. Clica no ícone e se inscreva no canal e ativa o sininho para receber aviso sempre que tiver vídeo novo no canal. Thanks a lot. See you next class.